Olá, eu sou Wilson Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Às vezes a gente toma uma decisão pensando em economizar um pouco de dinheiro, né? Só que, pessoal, essa decisão muitas vezes pode acabar saindo um pouco mais caro. Veja essa instalação que um pedreiro fez aqui na minha casa. Instalação essa que eu vou dizer a vocês que se eu fosse usufruir dela, né, meus eletrônicos durariam menos, eu colocaria minha casa em risco e a minha família em risco. Porque ao invés de chamar um verdadeiro profissional que sabe o que está fazendo, né, para fazer a instalação elétrica da casa, eu chamei um profissional que não está muitas vezes capacitado, ok? Então, a minha dica hoje é para você que muitas vezes manda um pedreiro fazer o trabalho de um eletricista. É claro que todo mundo pode ter mais de uma habilidade, né? Como eu, por exemplo. Porém, muita gente acha que mexer com eletricidade é só fazer os objetos funcionarem. Só que infelizmente não é assim. Nós temos normas a seguir e se nós não seguirmos, nós vamos cometer erros, ok? E muitas vezes nem todo mundo está ciente dessas normas. Então, pessoal, eu convido vocês a assistirem esse vídeo e a perceberem os 3 erros mais comuns que todo mundo sem instrução para trabalhar com energia comete. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e não deixe de ver esse vídeo até o final. Hoje eu vou dar sérias dicas que vão além de responsabilidade para quem atua nessa área. O primeiro erro, né, foi o seguinte: a ausência do fio terra, ok? Perceba que nenhuma das tomadas tem o fio terra, certo? Tá só fase neutro. Elas funcionam com só fase neutro? Sim, mas a partir do momento que alguém liga alguma coisa nela, né, o equipamento vai funcionar só que sem o terra. Nós devemos ligar o fio terra para proteger os aparelhos e as pessoas que manipulam os aparelhos. O segundo erro foi o seguinte: o componente, né, de derivação não está isolado, ok? Então é o seguinte, eu já até mostrei como instalar uma tomada tripla corretamente, né? Então, lá no vídeo eu mostrava o que nós temos que fazer o jumper diretamente no fio, certo? Aqui, beleza? Para passar a energia para a tomada. Então, faz o que? Faz um jumper aqui no fio. Corta o fio aqui, um corte não, só desencapa, faz a emenda e joga para cá, tá certo? Da forma como ele fez, está incorreto por 2 motivos. Motivo número 1, se a capa de proteção dessa tomada cai, por exemplo, fica assim, e alguém sem querer coloca a mão aqui, ela leva um choque, né? Então, motivo número 1. Motivo número 2, fagulhamento, pode haver algum tipo de fagulha aqui entre esses pontos, e se o disjuntor da casa não estiver correto, ou se for um fagulhamento muito grande, né, pode botar fogo na casa. E um terceiro motivo para isso aqui estar errado é porque, no caso, essa tomada aqui ela é de 10 amperes e essa tomada aqui ela é de 10 amperes. Vamos a um pequeno exemplo. Vamos supor que nessa ligação do jeito que está, eu ligo 2 aparelhos grandes. Vamos dizer que são 2 aparelhos de 10 amperes. Vamos lá aos limites. Eu não vou fazer isso porque eu sei, mas pode ser que outra pessoa que não sabe, faça. Então, por exemplo, como esse fio está passando por essa tomada ela levaria nas costas também essa tomada aqui. Então nós temos a passagem da tomada número 1 também na tomada número 2. E essa tomada aqui, como ela seria de apenas 10 amperes, ela não aguentaria, por exemplo, 20 amperes de corrente em cima dela,
qualquer coisa acima de 10, né? Então, nós nunca podemos fazer isso aqui, essa derivação dessa forma. A derivação ela tem que ser feita diretamente no fio. Pronto, e agora vamos para a terceira condição de erro. A terceira condição de erro eu achei muito grave, ok? A inversão da fase e do neutro. Ó, então aqui é o seguinte, perceba que as tomadas, né, elas vêm de fábrica invertidas, certo? Porque hoje em dia muitos eletrônicos estão vindo com a famosa tomada em L. E se, por exemplo, você tiver nesse mesmo circuito aqui duas tomadas em L, você vai colocar uma para um lado, né, para baixo, e a outra para cima. Isso aí correto, tá perfeito. Então aqui o seguinte, para haver essa possibilidade de uso, né, a fase e o neutro elas mudam de lugar na tomada. Então nesse caso, na tomada de baixo, o neutro está aqui, certo? Ó, não vai dar para ver, mas tem o N do neutro aqui bem pequenininho. E nessa outra tomada, o N de neutro está aqui, tá certo? Ó, acho que esse aí dá até para ver, né? Então houve uma inversão de fase de neutro, né? Só que aqui o pedreiro, por desconhecer essa norma, ele não seguiu essa inversão, beleza? Então isso aí tá o quê? Incorreto também. Nós temos que colocar a fase sempre no local da fase, na posição de fase, e nós temos que colocar o neutro sempre na posição de neutro, tá certo? Porque se a gente não fizer assim, e, por exemplo, ficar aqui um aparelho sempre ligado, né, nós vamos ter o desgaste desse aparelho. Por exemplo, vamos supor que é uma cafeteira, a cafeteira que liga no botãozinho, né? Quando você inverte a fase e o neutro e coloca aquele aparelho mais bruto nessa tomada, né? Nessa tomada que está invertida, esse aparelho ele fica recebendo sempre a fase, né? Por quê? Porque dentro dele a instrução é cortar a fase, mas como você ligou a tomada errada, né? Você não vai ter o corte de fase, você vai ter o corte de neutro. Então a cafeteira ela vai queimar mais rápido, ela vai durar menos, ok? Então entenderam porque a gente sempre tem que se preocupar em ligar o fase e o neutro na posição correta? Então aqui o seguinte, se ele tivesse feito a derivação do fio, né? Tivesse colocado um pedacinho de fio pegando aqui e jogando para cá, certo? Ele teria evitado da cafeteira queimar mais cedo. Não é verdade? Então às vezes a gente tem ali um eletrônico que não dura nada, tem uma lâmpada que não dura nada. Ah, minha lâmpada não está durando nada. Eu instalei uma lâmpada hoje, só usei 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela já queimou. Ah, eu comprei um aparelho, ele só tem 3 meses de uso e já queimou. Então, nesses casos aí, como eu já mostrei aqui, né? O aparelho vai durar menos, a lâmpada vai durar menos, porque nós decidimos economizar alguns vinténs, não chamando um eletricista para fazer essa instalação, né? Já imaginou o dinheiro que você economizaria pagando o eletricista para fazer a energia, ele deixando a energia da sua casa perfeita, né? E você tendo seus aparelhos durando mais tempo, né? O que a gente economizaria não perdendo nossos aparelhos tão cedo. Então pense nisso, ok? Porque o negócio não é só a coisa funcionar. Aqui eu posso ligar qualquer eletrônico nessas tomadas que elas vão fazer o equipamento funcionar. Só que perceba as condições, né? Perceba as condições em que esses equipamentos vão funcionar, né? Vão funcionar de forma precária. Aí por fora a gente vê assim, tudo bonitinho e a gente não sabe o que tem por dentro, ok? Beleza, pessoal. Então é isso aí. E vou dar mais uma dica bônus. Também não poderia ter essa tomada aqui nessa altura, né? Aqui é uma área molhada, essa tomada era para estar mais alta ou não existir, né? Mas eu acho interessante colocar ela mais alta, né? Para colocar um liquidificador, alguma coisa ali naquele local. Mas está errada, né? O certo é ela ser mais alta. Então, pessoal, agora que eu já expliquei a vocês o que está errado nessa instalação,
agora eu vou meter a mão na massa, vou corrigir tudo isso aí, né, que era a coisa perfeita na minha casa e no meu cliente também, certo? E vou meter a mão na massa e vou fazer agora a coisa correta, beleza? Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui.